Muito bem, pessoal. Me chamo Fernando Henrique Cardoso, professor da FHC. Sou professor do Instituto Federal do Mato Grosso, campus Primavera do Leste, e estou aí com vocês começando mais um curso de Cálculo 2, aí pela UAB, Universidade Aberta do Brasil. Então, bem-vindos aos alunos aí nessa disciplina de Cálculo 2. E para esta aula de hoje, lembrando que nesse curso nós vamos aprofundar estudos de integrais. Então, o curso de Cálculo 2, estaremos aí passando integrais indefinidas, integrais definidas, aplicações de integral e, se possível, até sequências. Então, o curso aqui que estaremos desenvolvendo aqui ao longo dessas aulas, videoaulas, será o curso, então, de integrais, dentro de Cálculo 2. E nessa aula de hoje, a gente vai começar o assunto de integrais trabalhando integrais indefinidas. Então, eu dividi a aula em duas etapas, duas partes. A primeira, que já é essa que nós iremos começar, a gente vai tratar sobre a função primitiva. E, tendo esse suporte com a função primitiva, vem a segunda etapa dessa aula, que será a parte de integral indefinida. Então, essa é essa aula. Eu espero que todos nós tenhamos um bom curso aí, e estejamos de verdade aprendendo as integrais, para que a gente possa aplicar. Então, vamos lá para o nosso curso e que seja tudo positivo e de bom aprendizado. Então, nessa primeira parte, dando início ao nosso estudo de integral, ainda mais específico, aí, integrais indefinidas, nós precisaremos aí estar trabalhando com a parte entender bem o que é a primitiva de uma função. Entender bem o que é a primitiva de uma função nos permite entender as integrais indefinidas. Cabe lembrar que nós estamos dividindo a aula nas seguintes etapas: integrais indefinidas, depois passaremos às integrais definidas e suas aplicações. Então, agora nessa parte de integrais definidas, mais uma vez digo, precisaremos entender bem a primitiva de uma função. Bem, então, nada melhor que a gente definir o que é a primitiva de uma função, para que você tenha então um bom entendimento disso. Então, seja f, uma função definida em um intervalo i. Então, estou pegando a função definida em um intervalo. Dizemos que uma função f, nós vamos dizer que essa função, também definida no mesmo intervalo, é primitiva da função inicial da função f, se satisfaz. Aí está aqui destacado, tem que satisfazer o seguinte: eu vou dizer então que essa função f é uma função primitiva se a derivada da f é igual à função dada, à função em questão. Se a derivada da função f, vamos chamar assim, o f maiúsculo, for igual à função f, quer dizer que essa função, a função f, dada aí no início, ela é a primitiva da função, para todo x em i. Isso aqui é bem tranquilo, você achar a primitiva de uma função, você tem que saber bem, tem entendimento de derivada, e você nada mais é como se você tivesse o resultado de uma função que foi derivada. É como se você, pegando esse resultado, você tentar achar qual é a função que, ao derivar, deu aquela função ali. Vamos por um exemplo para ficar mais claro isso. Tomamos aqui então, no nosso exemplo, achar a primitiva dessa função, 3x² menos 2x, nossa função é f. Então, o que eu estou buscando? Estou buscando uma função que, ao derivar, resulta em 3x² menos 2x. Por isso que vem o nome primitiva, essa premissa primeira. Da onde saiu essa função? Foi derivado quem para que chegasse até ela? Então, está procurando a primitiva da função, estou procurando isso. E, neste caso, a nossa função ela é x³ menos x². Então, quando eu pego e derivo x³ menos x², o resultado me resulta em 3x² menos 2x. Então, uma primitiva dessa função dada é a função x³ menos x². Então, e por que isso? Porque ao derivar 3x², porque a derivada dessa função achada, da função f, é 3x² menos 2x, tá? Então, nós achamos a primitiva da função. Essa função é x³ menos x².
Para ficar bem definido, vamos relembrar algumas coisas, né? Então vamos relembrar aqui derivadas de uma forma bem breve, né? Não é o objetivo adentrar, mas que a gente precisa disso para estar indo bem nesse conteúdo. Derivada da função x ao cubo menos x quadrado, que foi essa aqui que nós trabalhamos, né? Como é que você deriva isso? Vamos relembrar? Tomamos então aqui a nossa função e a derivada aqui está a regrinha geral, né? Você pega o expoente, passa multiplicando, subtrai 1 do expoente aqui. Procedemos da mesma maneira nesse x ao quadrado, ficando 2x, expoente 2 menos 1. Então, pega o expoente, passa multiplicando, subtrai 1 do expoente. Essa é a regra geral de derivadas que vocês devem ter estudado no curso anterior. Então, nos resultando na função derivada 3x² menos 2x. Portanto, quando eu pôs aqui pela definição, ó, fzinho é igual ao fzão linha, que é essa aqui, ó, é onde eu procurava a primitiva. Então a primitiva vai ser a minha função fzão x ao cubo menos x ao quadrado, porque é ela que eu derivo, é uma da primitiva, e é ela que eu derivo, e o resultado nos dá 3x² menos 2x, que foi o solicitado, né, a primitiva dessa função. Tá, gente? Então isso aí vai ser o nosso início aí para entender bem a primitiva de uma função. Então vamos resumir isso tudo, né? Para encontrar a primitiva de uma função f, basta determinar qual função é fzão, né? Achar aquela função que ao derivar resultou na função dada inicial fzinho. Isto é, derivada da fzão tem que ser igual ao nosso, a função inicial dada fzinho, a qual você procura a primitiva. E um outro exemplo aqui, para deixar mais tranquilo, é encontrar uma primitiva desta função. 2x mais 3, né? Então, qual é a função que ao derivar me resulta em 2x mais 3? Bom, podemos notar que ao derivar a função x² mais 3x, o resultado dessa derivada, ó, passo 2 multiplicando, 2x mais 3. Então, quando eu pego essa derivada aqui de fzão, me resulta na função dada inicial fzinho 2x mais 3. Ou seja, uma primitiva dessa função solicitada é a função x² mais 3x. Por quê? Porque a sua derivada é 2x mais 3. Logo, a função x² mais 3x é a nossa fzão, que é a primitiva da função dada, da função solicitada 2x mais 3. Está até grifado é a função que nós achamos. Então nós conseguimos encontrar a primitiva dessa função solicitada aí no exemplo. Tomamos alguns exemplos, né? Esses exemplos estão presentes no livro de cálculo do James Sturgeon, um livro muito utilizado nos cursos de cálculo. Eu fiz questão de pegá-lo lá porque é uma obra aí utilizada em quase todos os cursos aí que eu vou ministrar. Então, observe que a primitiva da função x ao cubo é essa, x² sobre 4. Aqui ele está afirmando que a primitiva de x ao cubo é x² sobre 4. Né? Como eu verifico se essa afirmação é verdadeira? Bom, o que é a primitiva mesmo? É você encontrar uma função que ao derivar resulta na função fzinho. E ele está afirmando que a função que ao derivar ou seja, ao derivar essa função, o resultado é x ao cubo. Então, para verificar se essa afirmação é verdadeira, vou pegar a função fzão e vou derivar. Se resultar em x ao cubo, é de fato a primitiva da função x ao cubo. Então, observe que a derivada de fzão, aqui temos a derivada, estou derivando fzão, que fzão ele falou afirmando que é a primitiva. Então, coloco aqui para derivar e vou derivar. Né? Como informado, o expoente 4 passa multiplicando ele aqui no ponteiro do mouse, né? E subtrai 1 do expoente, resultando em x ao cubo. De fato, essa função ali é a primitiva, é uma primitiva de x ao cubo. O exemplo 2, da mesma forma, ele afirma que a primitiva da função x à quinta mais 5 é essa função fzão aqui, x à sexta sobre 6, mais x² sobre 2. Novamente, vou verificar isso, derivando essa função que ele está afirmando que é primitiva. Então, eu tenho aqui a função, vou derivar ela, coloquei aqui e passo derivando. A derivada, pego o expoente 6,
aqui no ponteiro do mouse, subtrai 1 e passa esses 6, esse expoente multiplicando. Procedo da mesma forma no segundo termo aqui, que era x², e 6 divide com 6, 6 menos 5, você tem x à quinta, e neste caso aqui vai resultar mais x. Pronto, chegou no x à quinta mais 5, que é o que ele afirmava que era a primitiva da função x à quinta mais 5. Portanto, o fzão, uma primitiva, é x elevado a 6 sobre 6 mais x ao quadrado sobre 2. Bom, não sei se vocês percebem, toda hora que eu vou falar uma primitiva, eu sempre gosto de falar esse uma. Aí você pode ter pensado nos exemplos anteriores, quer dizer que eu posso achar outra primitiva de uma função, não é única, né? Então é isso que nós vamos ver aqui nesse tópico, família de primitivas. Então, vamos pegar aqui para apresentar isso para vocês, uma função bem simples, uma função f igual a 2x. E procura aqui então a primitiva dessa função, ou seja, qual é a função que ao derivar dá 2x. Será que existe uma única função? Ou posso ter infinitas funções? Então é isso que nós vamos passar a ver agora. Bom, eu posso afirmar que uma primitiva é x ao quadrado, de fato, porque quando você deriva x ao quadrado dá 2x. Porém, eu posso afirmar que x² mais 3 também é outra primitiva. Porque você pode ver que quando você derivar essa função, o 3 que é uma constante vai zerar, ficando 2x. E encontro outra primitiva também, x² menos 5. Eu posso seguir isso aqui sem parar e achar várias primitivas aqui para essa função 2x. Bastando mudar quem? A constante, né? Porque quando você deriva a constante dá zero. Ou seja, quando você procura uma função primitiva, você não consegue afirmar se ela tinha uma constante. Qual constante é essa? Se é zero ou se era qualquer outro número. Porque a constante, quando é derivada, ela dá zero, né? Fica nula. Ou seja, a constante aí, você não consegue definir certinho qual seria o número. Então, o que você consegue ter são, como eu afirmo aqui, todas as funções acima, ao derivar, resultam em 2x. E a função x² mais um k sendo um número real, representa uma família de primitivas da função 2x, porque eu não consigo chegar de fato quem era esse cara. Mas uma coisa que eu consigo afirmar é o seguinte, que a primitiva dela é da forma x² mais qualquer uma constante, pode ser qualquer número real. Então eu tenho aí definindo famílias de primitiva, várias primitivas daquela função, mudando apenas pela constante. Então, eu chego aqui, qual é a primitiva da função? Eu posso falar aqui, então toda a primitiva da função será da forma fzão mais uma constante. Então, qual é a primitiva de 2x? x², né? Primitiva de derivou x² é 2x, mais uma constante, onde esse k é um número real. E assim eu consigo agora falar de todas as primitivas da função. Não preciso mais ficar falando uma primitiva. Agora eu tenho família de primitiva. Então eu tenho aí definido a primitiva da função 2x. Então a partir de agora, a partir dessa aula, deste momento, todos os exercícios que estiver tratando de primitivas, para que você encontre a primitiva, basta você achar essa função, que ao derivar resulta na fzinho, e acrescentar mais k, onde esse k ou c, qualquer variável, qualquer letra que indique que aquilo ali é um número, que pertence aos reais, tá bom? E assim você consegue resolver todos os problemas da primitiva e você tem a primitiva da função, que representa então a família de primitivas. Alguns exemplos. A função x² mais c mais uma constante, ou seja, onde c é um número real, é a primitiva da função 4x². De fato, quando você deriva x², o resultado dá 4x², né, e mais qualquer constante, x², mas qualquer constante vai me resultar em 4x². Portanto, ela é a primitiva da função. Não uso mais uma, agora só é a primitiva. A função x² mais 3x mais c, mais um número, também tem como primitiva a função 2x mais 3, porque quando eu defino x² mais 3x mais qualquer constante, resulta em 2x mais 3. E por fim, aqui neste exemplo, a função f de x igual a x² mais c, onde c é um número real, é a primitiva
da função 2x. E um último exemplo, para a gente finalizar aí com chave de ouro, né? Primitiva da função 5 mais x à quarta. Qual é a primitiva dessa função? Quem é que você vai estar derivando? Qual é a função que você derivou e resultou em 5 mais x à quarta? Bem, toda a função dessa forma dada aqui, é um exemplo também ainda do James Stewart, 5x mais x à quinta sobre 5 será a primitiva da função 5 mais x à quarta. Então, qual é a primitiva? 5x mais x sobre 5 mais uma constante. É a primitiva da função dada. Tá, gente? Pode ver que quando você derivar ela, derivada de 5x dá 5. E derivada de x elevado a 5 sobre 5 dá x elevado a 4. Portanto, 5x mais x sobre 5 mais a constante aí, ó, no ponteiro do mouse, é a primitiva da função solicitada. Bem, pessoal, temos aí a primitiva. Então, sempre que solicitar a primitiva, você pode estar apresentando dessa forma, o fzão, tá? E mais a constante. E assim a gente encerra essa primeira etapa. E agora, em seguida, estaremos aí trabalhando com entendendo bem as primitivas. Nós temos total condição de abordar as integrais indefinidas. Muito bem, pessoal. Começamos aí agora o estudo de integrais indefinidas. Anteriormente nós estudamos a primitiva de uma função. E é com essa bagagem, com esse conceito, que nos permitirá entender bem o que são integrais indefinidas. Portanto, pré-requisito para essa aula agora é que você tenha entendido bem o que se trata primitivas de uma função, porque nós vamos utilizar isso aqui nessa aula para estar definindo as integrais indefinidas. Tudo bem? Então vamos lá? Bom, vamos, como sempre, começar com a nossa definição. Da mesma forma que lá anteriormente definimos primitiva, agora nós vamos com a segunda definição dessa aula, que é definir integral, definir o que são integrais indefinidas, né? Então, seja f, olha aí, uma primitiva da função f, é o que nós estudamos anteriormente, ó. Então, preciso da primitiva. Então, toma essa função f como a primitiva de f', chamamos a expressão f mais uma constante, que é a família de primitivas, lá também da aula anterior. Então, eu vou chamar essa primitiva, né, essa família de primitiva, simplesmente de integral indefinida da função f. Olha só, então, integral indefinida, o que é? Integral indefinida de uma função é você estar achando a primitiva dela, a família de primitiva, tá? É lá da aula anterior. Então, continuamos aí no mesmo conceito, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse símbolo S, parece um S, é o símbolo de integral. Então, tem integral de f de x dx é igual a primitiva dessa função mais a constante. Esse dx, o que ele é? Ele está indicando onde que essa função, em relação a que variável ela foi derivada, tá bom? Então ela é para você saber se ela foi derivada em relação a t, a y ou a x, que foi o caso aqui do exemplo dado. Então é importante esse sinal aí que vai estar representando em função de quem que você está integrando. Então eu tenho aqui, né, o símbolo, este símbolo aqui representando o símbolo chamado de sinal de integração, tá? Então toda vez que você estiver aí tratando de integral, você vai ter esse símbolo aí destacado. Nós temos a função f de x, chamada função integrando, quem você está integrando, é aquela que você procura a primitiva. Eu tenho o símbolo dx indicando a variável de integração, né, em relação a quem você está procurando a primitiva, em relação a x, a y, coisa e tal. E por fim, devemos notar que a função integral de f, note que integral de f de x dx representa uma família de funções, que é que nós vimos, família de primitivas, tá? Então, integral indefinido nada mais é que encontrar a primitiva de uma função. Vamos, por exemplo, que isso vai nos deixar, vai deixar de forma bem clara aí o que a gente vai estar buscando, tá? Então, tenho aqui integral indefinida, novamente, só reforçando. Ao realizar a integração de f de x dx, você está procurando o f, a primitiva, mais uma constante.
Significa então que ao derivar esse fão, você tem a função inicial aí, o fzinho, tá? A função que está no integrando aí. Então, o exemplo que eu trago, um exemplo simples que eu estou trazendo aqui para vocês, que é para entender, né? Sei que a gente precisa agora ficar quebrando muita cabeça e entender bem o que é só a integral indefinida, entender esse conceito. Então, eu tenho a integral de 2x dx, tá? Então, estou procurando qual é a função que você derivou em relação a x que resultou em 2x. Estou procurando a primitiva dessa função. Então, sabemos que ao derivar x² mais qualquer constante, o resultado é 2x. Então, se você pega qualquer função da forma x² mais c, ou k, tanto faz essa representação aí, no nosso curso não teremos problema, que tudo está representando nos reais, então tanto faz. Qualquer função da forma x² mais esse número, mais esse k, esse c, a derivada disso sempre resulta em 2x. Portanto, x² mais k é a primitiva. Então vem aqui, tratando isso que nós acabamos de conversar, a primitiva da função 2x é a função x² mais qualquer constante, a família de primitivas. Logo, tenho aqui então o resultado do que eu procurava. Integral de 2x dx é igual a x² mais uma constante, é isso. Quando tiver um exercício lá, integral de uma função de, no caso aqui, dx, é você só procurar a primitiva, acabou, encerrou, tá? Mais um exemplo aqui, para ficar claro, a gente fecha isso com chave de ouro. Integral de 3x². Quem é que você deriva que dá aí, né, em questão, 3x²? É fácil, novamente, estou pegando exemplos triviais, não precisa quebrar a cabeça para achar. Então, quando você deriva x² mais qualquer constante, o resultado é 3x². X² mais a constante é a primitiva, é a resposta disso. Está ali, ó, apresentado, x² mais a constante como sendo a primitiva de 3x². Novamente, agora outro exemplo, integral de 4 dx. Quem é que você deriva? Você está procurando a primitiva, né? Então, eu estou querendo saber qual a função que foi derivada que deu 4. Então, integral de 4 é 4 vezes uma variável, né? Lembra que sempre que era o número, era 4 vezes essa... Era o número vezes essa variável, por isso que é importante eu saber em relação a qualquer variável, em relação a x. Então, a resposta é 4x. Se fosse ali dt, seria 4t, né? Então, novamente, para que a gente tenha um bom curso, é bom você voltar lá no curso anterior de derivadas, para você saber alguns conceitos. Assim como você vai saber que a derivada de qualquer constante é a constante vezes a variável em questão que está derivando. Então, tem o que é integral de 4, procurar a primitiva dela é 4 vezes a variável em questão aí, x. Mas a constante, lembrando que esse mais k você sempre vai carregar, porque é a família. Não, você não está procurando uma primitiva, você está procurando todas, né? Então, representando aí todas, a família dessas primitivas. Por fim, aí, eu tenho integral de 2x mais 3x² mais 4. Eu quero saber quem é a função que ao derivar resultou nisso. A função é x², porque derivada de x² dá 2x, derivada de x² dá 3x² e derivada de 4x dá 4. Então, tem aqui a primitiva dessa função dada mais qualquer constante. Pessoal, não sei se vocês observam, no curso anterior vocês pegavam uma função e derivavam, né? Nesse curso nós estamos pegando esse resultado, essa derivada, e tentando, é como se fosse a volta, né? Achar aquela função inicial. Então é a volta do que você fazia lá no curso de cálculo de derivada, cálculo 1. Então, integral é você retornar aquilo, encontrar a primeira, a primitiva, qual é aquela função que foi derivada. Então é o retorno, tá bom? Muita gente já se preocupa quando vê, porque acha, nossa senhora, se os exercícios serão assim, o que de certa forma é bem trivial, porque é só você encontrar uma função, quem é que você derivou e deu aquela funçãozinha ali em questão, né? Isso é a primitiva. Muita gente já pensa no problema. Tá certo que aí são funções fáceis, né? Você não fica muito tempo quebrando a cabeça para achar qual é a função ali já de imediato às vezes. Mas vai haver funções trigonométricas, funções exponenciais, vai ter um tanto de função. Como que eu vou só sacar já que é essa função pronto? Por isso que nas próximas aulas
nós vamos trabalhar as técnicas de integração, propriedades que nos garante achar essas primitivas sem nenhuma dor de cabeça, né? De forma, é lógico, vai ter dor de cabeça sim, mas que nos irá auxiliar a achar essas primitivas. Vamos ter as regrinhas, né? E isso vai te auxiliar, é uma ferramenta que ajuda de forma incrível para que você não fique aí no tentativa até achar a primitiva. Bom, eu agradeço a atenção de todos aí. É uma gratidão estar aqui com vocês nesse curso e que eu possa de verdade estar ajudando vocês a compreender bem o curso de cálculo. Qualquer dúvida, questão que não ficou clara, pode deixar aí que eu vou estar ajudando aí para tirar e deixar você 100% para o curso. Obrigado, gente, até a próxima.